Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que agora acorda depois do carnaval, vê que o ano começou, todos meio deprimidos, todos meio felizes, tem coisa a comemorar, coisa a ficar triste. Tem muita coisa para falar, estamos no começo de mais um ano, onde muita coisa já aconteceu. E estamos mais uma vez aqui com a nossa bancada revolucionária, com Aline e Rugai, para comentar os fatos que se passaram nesse começo de ano, especialmente nesse janeiro e fevereiro. São muitas coisas, elencamos as prioridades, mas o fato é que estamos aqui de volta, eu, Guilherme Prado, com essa bela bancada. E aí já pergunto para vocês, né, o que vocês acharam desse começo de ano aí? Temos muito a falar. O que vamos bater papo hoje? Nossa, a gente costuma falar, né, aquele velho chavão, que o ano só começa depois do carnaval, mas se tem um ano que começou com tudo antes do carnaval, né? Com posse, com 8 de janeiro, com tudo que já aconteceu nesse menos de 2 meses, foi esse ano, né? Vivemos anos intensos nesses 2 primeiros meses de 2023, né? Tipo, em que ano a gente tá mesmo de 2023? Vou pensar, a gente tá apenas no começo do 3º mês e muita água já rolou, literalmente. E tá pra rolar ainda, né? Tá pra rolar ainda. Das águas que já rolaram e que estão rolando ainda, na verdade, porque é legal essa sensação, né, do governo Lula novamente, essa parada do flerte, né? Balões de ensaio, as propostas não chegam, mas você vê coisas boas, aí do outro lado coisas estranhas, coisas conflituosas. Voltamos a ter um governo que faz política, né, num sentido um pouco mais concreto, né? Isso é um lado bom, né? Mas vem um monte de questões também. Uma delas, eu acho que até um tema legal para a gente debater aqui hoje, é a questão de autonomia do Banco Central, juros, inflação. Isso foi um debate intenso. Parece que Lula e o PT entendeu que é preciso trazer os debates, né, e debatê-los. É claro que ainda não está num nível bolsonarista de WhatsApp, do tiozão tá falando aqui, né? Eu não recebi de nenhum tiozão uma mensagem atacando os juros, então ainda não estamos nesse nível de organização, mas parece que ganhamos, pelo menos por enquanto, o debate, né, pelas métricas aí das redes sociais. O que vocês acharam desse debate que Lula fez público sobre juros e autonomia do Banco Central, Aline? Começando por você. Isso a gente já sabia que ia ser um desafio para o governo do Lula, né? O tempo todo a mídia, principalmente a mídia hegemônica liberal, né? Colocando isso como um entrave para o governo Lula, que estava prometendo demais. A gente está nessa expectativa ainda, né? Será que o Lula já disse que veio ou ainda não? Essa vai ser a prova de fogo, né? Porque a inflação já está além do que era esperado, né? Inclusive as últimas perspectivas que não fazem muito tempo, né, de 2 semanas atrás, e já tomou uma bordoada ali, agora ele vai ter que dizer que veio, porque se não colocar agora, porque a gente sempre se defronta com essa saída keynesiana de a gente vai ter que colocar dinheiro para poder sair dessa roda, né, e aí vai fazer isso, não vai dar para fazer isso de uma forma ganha-ganha dessa vez, porque a gente está em outra situação econômica. Então, o Lula vai ter que enfrentar esse dilema de ter que investir para poder sair da crise e, ao mesmo tempo, dar tudo o que ele prometeu, tendo que, a todo momento, responder ao fato de que ele tá com uma economia fragilizada, tirando dinheiro de onde não tem, né? Sim, e isso com um teto de gastos aí ainda em vigor, mesmo com todo o malabarismo que ele está fazendo para tentar driblar essa espada em cima da cabeça, né? Me parece, né, Rugai, que ele elege os juros como um inimigo ali, porque os juros, de fato, consomem recursos, né? E a gente não sabe exatamente, concretamente, em que vai dar esse debate, né? Mas só o fato de estar existindo esse debate, de popularizar essa pauta, eu acho fundamental, né? A Quest soltou uma pesquisa em que 80% a 85% das pessoas não sabem qual a relação dos juros com a sua vida cotidiana, com a realidade. Mas na mesma pesquisa perguntam sobre a posição do Lula de crítica aos juros, e 3/4 das pessoas são a favor da posição crítica do Lula. Então, né? Isso é muito louco, né? É um esforço de tradução, de explicação de por que esses juros altos atrapalham a vida da economia brasileira e do cidadão, né? Que aí vai do empréstimo que o cara pega ficar caro, do produto que ele compra na Casas Bahia custar, sei lá, 500, mas
Na verdade, ele vai pagar 1.500 quando ele parcela em 24 vezes no cartão das Casas Bahia. Para né? 2 geladeiras. No empresário que tem 10 milhões e vai ganhar sei lá quanto aplicando no Tesouro e não vai abrir uma empresa, não vai ativar a economia, não vai gerar emprego, né? Então, popularizar essa pauta acho que é o primeiro passo para depois reverter essa política de juros, né? Isso implica no que a gente está tentando fazer aqui, que é falar no que é juros, essa linguagem árida, né? Os economistas têm uma manha de se dizerem o expert no assunto, de deixar o cidadão comum se sentindo incapaz, né? ignorante, e deixa com eles esse assunto. E aí isso não entra em disputa, né? Não entra em disputa. Não, eu ia falar que tinha até um professor da faculdade que falava que Casas Bahia, esse tipo de empreendimento é juro disfarçado de eletrodoméstico, Sim. né? Na verdade é a máquina de fazer juro, né? Então, isso quer dizer que dá muito dinheiro para quem, principalmente no mercado financeiro, e ilude, inclusive, uma classe média que acha que investe, na verdade, movimenta uma quantia irrisória de dinheiro, e é uma grande pêndulo em cima da cabeça da maioria das pessoas, principalmente quem depende da economia real, né? Porque, em último, a gente precisa produzir coisas para que as pessoas sobrevivam, comam, bebam, tenham bens e serviços. E os juros joga contra isso, né? Parece uma coisa muito complexa, né? Mas é legal a gente trazer para a galera que nos escuta os juros, né? Que a gente, em última, está falando dos títulos da dívida pública, é uma forma do governo se financiar, né? Então, como que o governo se financia? Pegando dinheiro da sociedade. Só que, e aí sempre comparam o governo com a economia da dona de casa. Só que o governo, ele pode produzir essa própria riqueza pegando da sociedade e ele define as próprias condições que ele paga esse dinheiro. Então, quando se aumentam os juros, ele está falando, eu vou pagar mais para vocês que estão me emprestando. E aí a gente chega nos números, assim, completamente inimagináveis. O Brasil gastou em 2021 435 bilhões com juros da dívida pública, que seriam 156 bilhões a mais que o ano anterior. Então, toda vez que vem o técnico lá e fala, não, veja bem, eu acho que tem que aumentar os juros. Na verdade, ele está falando que tem que aumentar o rendimento para o bolso dele. Porque quando o governo aumenta os juros, ele fatalmente aumenta o gasto público. E se aumenta o gasto público, não tem dinheiro para a escola, para a saúde. A gente sabe de todos esses problemas. E aí, Rugai, você até está querendo falar desse tema faz um tempo, que é a questão das americanas. A questão do mercado financeiro, que supostamente é técnico, supostamente traz riqueza. Só para a gente lembrar, essa fala do Lula foi feita durante a nomeação do mercadante para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES. Se a gente lembrar, o Lula, o PT muito atacado pelo BNDES ter financiado Cuba, Venezuela, etc. e tal, quando na verdade estava financiando as empresas do Brasil. E aí, só para a gente lembrar, galera, antes dos governos petistas, que tem muitos avanços e críticas como a gente aqui faz, o BNDES era usado para financiar privatizações. E aí ninguém falava mal, é muito louco, né? Só para a gente lembrar, a Açominas recebeu quase meio milhão de reais para ser privatizada. E foi investido nela cerca de 4,7 bilhões antes dela ser entregue. Mesma coisa que aconteceu com a Cosipa, com a CSN, Petroquímica, a Fepasa. Então, bom lembrar do Brasil Privatizado, um grande livro que fala sobre esse mercado financeiro muito doido aí, as privatizações. E o que tem a ver com o Bradesco e Americanas hoje? Vê que a gente fala que não tem socialismo no Brasil, mas tem, né? O dinheiro público é socializado com as empresas privadas. Os prejuízos das empresas privadas são sempre socializados, né? Então, uma parte da quebradeira das Americanas, aí, dos 20 bilhões, é quase 5 bilhões de dívida com o Bradesco. E aí o Bradesco já está ativando uma resolução do Banco Central que permite, em caso de lucros cessantes, obter uma isenção de 40% dessa grana. Então está previsto aí... Provou que parou o lucro, pode não pagar imposto? Lucro, então eu posso ter uma isenção em cima disso. Então, 1,8 bilhões que o Bradesco pagaria para o governo, para nós, cidadãos comum, vai deixar de ser pago. Na verdade, se a gente junta esse caso da Americanas, do Bradesco com os juros, o que a gente vê é essa grande socialização dos fundos públicos com o poder privado. Muitos já devem ter visto aquele gráfico de pizza que mostra quanto do orçamento público vai
para cada área. E aí, visualmente, já é chocante, né? Porque você vai ver lá o orçamento de 2023, tem 50,87% previsto para pagamentos de títulos, de dívida, de juros, para o serviço da dívida pública como um todo, que não é só juros, é pagamentos também, né? E aí, se você levantar a fatia de cada ministério, né? Quando a gente pega a cultura, por exemplo, vou pegar só cultura e direitos humanos, né? Então a gente vê aquele brilhante discurso do Silvio de Almeida, que quem acompanhou ficou muito feliz de ter um cara desse naipe no ministério. Mas aí você vai ver a verba do ministério dele, são 789 milhões, não dá nem 1 bilhão. A cultura dá 1,68 bilhão, né? E o serviço da dívida todo, 2,56 trilhões. Pelo orçamento, o Estado está falando, rentistas, vocês existem, importam para nós. Né? Sim. Inclusive, só para fechar com uma fala do André Lara, ele deu várias entrevistas importantes aí, está sendo importante o papel dele, né? Um entrevistador na Bandeirantes falou, não, os investidores, ele falou, não, investidor não, é rentista. É quem vive de renda. Investidor é quem corre risco, é quem investe num negócio que tem risco, né? Comprar título da dívida pública tem risco zero, então é rentista, não é investidor. Vamos corrigir esse negócio aí. Bom pontuar. Inclusive, aí eu já vejo a Aline aí que deve estar desesperada com seus investimentos aí nas Americanas. Ai, perdi tudo, e agora? O que eu vou fazer, né? Aline, o que você tem achado de outro tema, né? A gente ligando aqui agora. Reforma tributária. Tá, o Haddad vem ventilando, e aí eu acho que até para a gente conectar com esse primeiro papo, parece que a gente está vendo um papel... acho que o Lula, de fato, faz uma narrativa mais agressiva de esquerda, né? E a gente até fica meio impressionado com isso. Mas aí parece... Quando você vê as peças rolando, tem um pouco, não estou falando que seja só isso, mas do policial bom e o policial mau, né? Porque o Haddad é o policial mau e bom para o mercado financeiro, porque recebeu uma galera do mercado financeiro antes de ventilar essa reforma tributária que ainda não fala da renda, né? Você acha que está rolando essa parada de policial bom e policial mau aí? Eu acho que está rolando uma coisa que já vinha acontecendo, que é essa coisa de testar os limites do que as pessoas vão aceitar, o que as pessoas não vão aceitar. Assim, pessoas, é aquele jogo de ter que lidar com o que a população quer ouvir e, ao mesmo tempo, atender esses interesses aí que não tem como a gente ignorar, por mais que a gente entenda que esse conflito vai ter que acontecer. Sobre a reforma tributária, eu sou bastante cética com os limites do que o PT consegue fazer, até de como está sendo estruturado isso dentro do Congresso, né? A gente já viu que já houve recentemente uma nova configuração dentro do Congresso, novas alianças aí da última semana para cá. Então, primeiro, o Lula vai ter que se entender com isso para conseguir passar qualquer tipo de reforma. E o Haddad está nesse bolo aí, ele está jogando essas medidas, a gente não sabe se vai conseguir aplicar ou não, mas vai ter que alguma coisa vai ter que ser, algum enfrentamento vai ter que ser feito para que ele consiga fazer esse equilíbrio aí da forma como ele está tentando. Acho que tá rolando essa coisa de policial bom e policial mau, mas em algum momento ele vai ter que assumir um papel de mal ou de bom. De mal ou de bom. E aí, dependendo do que acontecer depois disso, ou ele roda ou vai ter que criar enfrentamentos, né? Até, Rugani, talvez você comentar também essa questão do jogo duplo, talvez esteja acontecendo. Eu consegui apurar aí, né? Porque são balões, né? O que seria essa reforma tributária? Aí, dialogando com o que a Aline fala, parece que o PT volta com uma tática de gradualismo, né? Vamos gerar confiança para depois comprar uma briga maior. E aí a reforma tributária que aparece, ela é muito mais do consumo. Então existe muito mais consenso de que tem um monte de tributo espalhado que precisa ser unificado e simplificado. Entre ricos e pobres, acho que todo mundo mais ou menos concorda. É claro que como operar isso é um BO. Do que propriamente com a renda que ficaria para o segundo semestre. Então a Haddad vem com essa proposta que, pelo que a gente apura, ela dialoga com o que já foi mostrado, inclusive, por deputados do Centrão, que é tentar unificar impostos, né? Que seria um grande imposto de cerca de 25%, um dos mais altos do mundo, mas que uniria, seria um tipo de IVA, né? Uniria o PIS, o IPI, o ICMS e o ISS.
Aí isso é uma bomba, né? Porque o prefeito já fica doido, o agronegócio fica mais maluco ainda, porque não paga ICMS. E aí, Rugar, como que equaliza esse BO? Essa unificação não é só uma operação logística, né? Ela vai mexer em destinações e em impostos, né? É importante a gente lembrar que assim, nós somos uma exceção mundial em várias coisas, né? Nós somos o maior juro real do mundo, então quando fala que baixar o juro o capital vai fugir, eu me pergunto para onde? Não tem outro lugar que paga aqui. Vai voltar. E quando a gente olha impostos pelo mundo, tem lugares em que o imposto é proporcional. Então, ricos e pobres mais ou menos pagam a mesma porcentagem. A maioria dos países tem um imposto progressivo, né, onde os ricos pagam um percentual maior do que os pobres. E o Brasil, novamente, é uma exceção mundial, porque os pobres pagam uma porcentagem maior do que os ricos. Né? Porque como o pobre gasta tudo em consumo, e o imposto em torno do consumo é muito mais alto do que sobre renda e patrimônio, quem paga mais imposto no país são os pobres, inclusive nominalmente, em quantidade de impostos. Né? É um vespeiro para mexer, mas é um tipo da coisa que não tem conciliação possível. Né? Alguém vai ter que pagar mais para alguém pagar menos. Né? E aí, né, Ele está tentando dar uma driblada nisso com algumas desonerações, mas não vai, de Chega certa forma, equalizar isso. E aí tem várias interpretações. Né? A coisa dos juros, tem gente falando assim, não, o Lula está batendo no Campos Neto do Banco Central, mas não vai mexer em nada. A interpretação, diríamos, mais pessimista. Outra interpretação... Que a reunião do Copom indica isso. Isso. Não foi feito nada, não se mexeu em nada até agora. Mas se promete-se que para outras. E estaria atrelado a primeiro mexer nos impostos, apresentar uma nova regra fiscal, ganhar confiança do mercado, para aí sim poder mexer nos juros. Né? O tempo vai dizer qual das duas... E no imposto de renda. E no imposto de renda. Então viria a reforma tributária, nova regra fiscal, criando um clima econômico propício para ir dar uma paulada para baixo nos juros. Né? Eu tendo a achar que essa interpretação é mais otimismo do que realidade. Né? E ela legitima um pouco essa parada de que os mercados são técnicos e eles estão olhando para a previsão do futuro, então se você assustar no futuro vai ter um contrafluxo porque os juros vão ficar maiores ainda porque não tem confiança, que é uma maluquice, né? E aí eu acho que o que seria essa tática de numa segunda fase falar do imposto de renda tem um duplo caráter, né? E aí nesse duplo caráter tem uma parte que ela gera mais consenso, mas ainda assim é conflituosa, e outra que gera muito mais treta, que é a isenção, gera um pouco mais de consenso, mas também é problemática, a isenção de uma tabela de imposto de renda que é extremamente defasada, mas em tese todo mundo, ninguém é a favor de tributar tanto o pobre assim, né, ou a classe média, né? Mas aí tem outro lado, que o Brasil é 27% a alíquota máxima, é muito baixa. Né? Se eu não me engano, a Argentina, nossos irmãos aqui do lado, é 35%. E eu não vejo como fazer algo gradual, pactuado, apertando a mão, que seja para 30%, que seja para 29%. Acho que rico nunca quer mais pagar imposto, né? Não, e aí entra na pecha de ser aquele taxar grandes fortunas, a esquerda radical, que não sabe o que está falando, que quer acabar com os empresários do país e tal. Quem quer essa pecha de taxar grandes fortunas? O Lula com certeza não quer. Em nenhum momento ele falou nesse sentido. Em nenhum momento ele falou entrou nesse conflito. Ele entra sempre nessa questão de equilíbrio fiscal, voltar poder de compra para os pobres, jamais em questões conflituosas. Até quando ele que o Haddad ventilou algo sobre lucros e dividendos. Ele falou a princípio, mas ele foi uma medida emergencial, não como uma medida estrutural, de justiça. E lucros e dividendos não é uma coisa nova, né? Existia taxação de lucro. Aliás, existe em qualquer país do mundo, né? Acho que é só o Brasil e acho que mais outros 2 países que não tem taxação de lucros e dividendos. A Estônia. Quem tirou foi o Fernando Henrique, né? E ele parou de corrigir a tabela do imposto de renda. Então, basicamente, ele trocou imposto, isentou rico e começou a taxar pobre. O cara que ganha 2.000, 2.500, 3.000 reais paga imposto de renda. Como se salário fosse renda, né? Faltando o Ciro Gomes. Bom, parece que a gente terminou aqui, esgotamos os nossos assuntos do primeiro bloco. E agora você dá uma pausinha aí, vendo os nossos apoiadores solidários, nossos parceiros. Já já a gente volta. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes.
Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. E estamos de volta com o segundo bloco do nosso Vozes Livres de balanço desse janeiro e fevereiro. E a gente tem uma pauta que deveria ser muito alegre, porque supostamente era para o ano ter começado, já que o carnaval passou, mas talvez o ano não esteja começando, porque em muitos lugares, assim como a Baixada Santista, não houve carnaval. O carnaval esse ano, como a gente já estava vendo há alguns anos, está cada vez mais difícil para o povo participar, né? Parece que não é mais a festa do povo, né? A festa na rua tem cada vez mais sofrido entraves aí. Dessa vez, o que a gente via, assim, historicamente, é principalmente repressão policial por conta da festa. E agora a gente está vendo que talvez tenham tomado um outro caminho que está sendo mais eficaz para acabar com o carnaval, que são as proibições, a burocracia, a restrições administrativas para curtir uma domesticação, boa palavra, uma domesticação do carnaval, né? Que é uma festa e que para o Brasil, culturalmente, tem esse caráter libertário, esse caráter alegre, um caráter até revolucionário em alguns momentos, de você... a gente brinca que o ano só começa depois do carnaval, porque o carnaval é um grande momento de euforia, né? E tem sido cada vez mais, como você mesmo falou, domesticado, né? A gente viu isso aqui nas cidades da Baixada, principalmente em Santos, e tá deixando o carnaval triste. E acompanha um pouco o processo da cidade de Santos, né? De aburguesamento, de avanço conservador, que se expressa politicamente, expressa com as grandes torres, com Armênio Mendes e suas construtoras patrocinando as escolas de samba, né? Se eu lembrar da minha adolescência, você tinha em Santos Banho da Doroteia, você tinha grandes blocos na praia. Era top 3, né, do Brasil. Você tinha os blocos de bairro, os blocos que passavam na praia, você chegou a ter o desfile de carnaval na praia, a Brasil, X9, as grandes escolas de Santos chegaram nos anos 50, 60 a disputar e ganhar carnaval em São Paulo, né? O santista no samba tinha até uma espécie de bairrismo de São Paulo, túmulo do samba, Santos é um carnaval mais foda do que São Paulo, etc. E aí isso tudo acabou os blocos, né? Como a Aline falou, criaram critérios que é aquele critério para não rolar, né? De atribuir custos e responsabilidades tão grandes para um bloco que o bloco não rola. Aí enfiaram todos os blocos ali na Praça Mauá, que foi cercada, né? Então comidas e bebidas ninguém podia entrar no cercadinho, e nem os ambulantes poderem vender as coisas ali, né, cara? Então... Eu tô aqui procurando a São Clemente, Grande São Clemente. Eu fui ao Carnaval do Rio de Janeiro em 2019, quando Grande Mangueira, com um samba enredo histórico, ganhou, né, o Carnaval do Rio. E a São Clemente, ela veio com um samba enredo que era uma reedição, na verdade, né? E é muito bacana, que tem uma passagem, o nome do samba enredo é E o Samba Sambou. Então já era uma reedição no samba dos anos 90, que falava mais ou menos assim, né? Que saudade da Praça 11 e dos grandes carnavais, antigo reduto de Bamba, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Então, se a gente for pensar no próprio sambódromo com a domesticação, né? Fazendo um paralelo com Santos, eu fiquei nostálgico sobre o Carnabanda. Para quem nos escuta, o Carnabanda era um carnaval que cada banda de bairro podia organizar o seu bloco. Claro que tinha um limite de bandas, tinha um limite de dias, tinha um limite de horário, mas eu fiquei nostálgico porque hoje nem isso a gente tinha, mas o próprio Carnabanda já era uma domesticação dos grandes blocos. E até você falou, né, Rugai, o próprio sambódromo, né? Cara, o sambódromo, eu moro lá perto, mais ou menos. Então, se tu reparar, tá se expandindo a área dos camarotes. Né? E o público das arquibancadas fica ali, reduzido, congelado. Então, até ali está tendo um processo também de camarotes para a suposta elite da Baixada ou de Santos, né? E mesmo o espaço das arquibancadas não cresce, ou fica mais restrito ali, né?
Então mais uma cerejinha no bolo. Para quem não sabe, quem é de fora daqui, o carnaval de desfile de escolas em Santos é antecipado em uma semana. Porque quem trabalha mesmo no samba, compositores, intérpretes, carnavalescos da Baixada, ficou tanto tempo detonado o carnaval de escola aqui, que o pessoal, meio a contragosto, no começo, começou a subir para São Paulo, para disputar samba, para trabalhar em São Paulo. E aí isso ficou de uma tal maneira que o pessoal hoje quer que fique assim, para não perder essa oportunidade de trabalho nas escolas de São Paulo. Tá cheio de escola de São Paulo aí, com samba composto por gente daqui, né, carnavalescos daqui, etc. É aquele chamado... E aí, acho que é que a gente teve num momento de bolsonarismo que, cara, era o pior dos mundos, mas a gente esquece que os tucanos são ótimos em fazer pactos de mediocridade, né? E foram o que eles fizeram aqui em Santos. Eles reduziram o carnaval a algo quase irrelevante, acabaram fazendo esse processo da galera da comunidade do samba ir para São Paulo, a ponto de que hoje é bacana, e se você critica, você está errado ainda. Você está errado. E é muito articulado e bem feito, até porque o samba ter ficado aqui no centro de Santos, o carnaval, os blocos terem ficado por lá, você cria uma aliança muito inteligente com os comércios locais da onde está o circuito por onde passam as bandas. Então, você não consegue nem falar do argumento dos ambulantes, porque os comerciantes locais ficam felizes. Porque eu fui numa banda lá, passei 4 vezes em frente a um bar e peguei 4 PMLs no boteco local. Só para não estender mais isso, mas uma excrescência que tem na Baixada, que tudo isso tem a ver com controle de povo na rua, né? Com tirar o caráter público da rua, protagonismo popular. A concha acústica lá no Canal 3, né, gente? Aquilo era um espaço de reunião, de assembleia, de apresentação de artista de rua, de bandas, etc. Fizeram uma redoma de vidro, literalmente, onde o controle de decibéis... E a gente lembrar a quantidade de shows na praia, de manifestações populares que tinha. Então, onde mesmo uma reunião. Aquilo é uma reunião, aquilo é o retrato do além negócio do que fica entrado fechado. Para as bandas que tem que, hoje em dia, você tem que ter uma grana para poder investir, para poder sair, fazendo um cálculo simples, aí você precisa de uma média de 50 mil reais para poder ter uma banda, colocar uma banda na rua hoje durante o carnaval. Isso se você conseguir vencer toda a burocracia tendo esse dinheiro no bolso. Além disso, para além das restrições para que o carnaval, os eventos aconteçam, ainda foram impostas uma série de medidas para quem ia curtir o carnaval, né? Que é a limitação de 2 garrafas d'água de 500 ml, gente. Para a pessoa entrar lá no negócio praticamente cercado. Quer dizer, se está com uma família, você tem que pagar R$1 milhão numa água para um calor infernal que fez aqui nessa cidade, que é, inclusive... já entrando um pouco no próximo tema de como está uma estufa essa cidade, a questão... Cidade sem vento. Então, tá terrível. Eu estive no Rio de Janeiro e estavam 6, 7 graus a mais e muito mais fresco do que estava aqui em Santos, por exemplo. Enfim, e aí você não pode nem levar uma água, você tem que comprar na rua. Para além de tudo isso, a gente está vendo que Santos, principalmente, está tomando uma série de medidas para impedir que as pessoas vão a esses eventos, que a gente não pode esquecer jamais que tem um caráter político muito forte, tanto o carnaval como, por exemplo, a parada LGBT, que também teve uma série de restrições para que houvesse a participação. E a gente tem que entender essas atividades para além do evento que é feito. Elas têm um caráter político, a parada LGBT é um ato político, assim como o carnaval, ele é um ato político também em vários momentos da nossa história e a gente não pode retirar isso. A partir do momento que você deixa aqui, você coloca esses grandes patrocinadores sendo praticamente inviável que outras agremiações, tanto do carnaval como de manifestação, possam ocorrer, você está limitando também o que chega nas pessoas e como essas experiências são vivenciadas pela população e tira esse caráter de dialogar que esses eventos têm, né? Então, isso é um ataque muito direto também à própria expressão humana, cultural da classe trabalhadora, enfim. Para fechar uma síntese quase catastrófica, tragicômica, é que o samba sai das praças, como fala o samba enredo da São Clemente, vai para os sambódromos e aí ele volta para as praças, mas num curral, né? Num ambiente totalmente dominado ali, como se fosse um laboratório. E lamentável, né? Porque o carnaval iniciava o ano, só que no mesmo tempo que a gente via e sofria o nosso carnaval nada
divertido, pessoas sofreram consequências muito maiores com a chuva de extremo climático que a gente acabou vendo aqui no litoral norte, não só no litoral norte, mas com mais intensidade no litoral norte, em São Paulo como um todo, com impactos tremendos, né? Ouvi o Foro de Teresina essa semana e aí São Sebastião teve cerca de 600 milímetros, né, de chuva que caiu. E fazendo um cálculo, é uma vazão que é 3 vezes as cataratas do Iguaçu que caiu de água. Uma coisa assim, fantasticamente desesperadora. E aí colocar alguns elementos para vocês, né, para a gente comentar. A gente teve até agora 65 mortes, sepultados 19 homens, 17 mulheres, 18 crianças, 2.251 pessoas desalojadas, 1.815 desabrigados. É um retrato que a gente vê, acha que é pouco, mas se você soma isso no final do ano, a gente está falando de extremos climáticos que estão se assemelhando cada vez mais a uma guerra civil quase, né? Os números. Então, não é um tema irrelevante mais, né? E tem vários lados essa questão, né? Tem a cobrança de, por exemplo, um sistema de vigilância de dar o alarme para as pessoas, que é o mais básico. Isso não tem. Tem as obras públicas e a grana que o governo Bolsonaro destinou para isso daí, que foi um valor ridículo, se não me engano. Teve 95% de cortes. 29 mil reais. Eu posso estar errando no número, mas é um número ridículo, uma redução absurda, né? Então, você tem a falta de políticas públicas para isso, a falta de sistema de alarme, você tem toda a questão da especulação imobiliária privada e dos ricaços do litoral norte, que forçam os pobres que moravam, os caiçaras que moravam ali, criarem sertões que não existiam na beira do morro, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo às vezes pode deixar na sombra uma questão climática global, que assim, ninguém tem registro de um volume de chuva de 600 milímetros. Arca de Noé, fichinha. Segundo o que o próprio Foro, citando e dando crédito para eles, levantou, ali no Saí, choveu em 80 e poucos segundos o equivalente para encher uma piscina de 50 metros em 80 segundos. Então é um volume que inédito, impossível, que não se resolve só com poucas medidas, né? Tem a ver com uma questão muito mais geral, né? O próprio Lula tem feito falas muito contundentes nesse sentido de crise climática e talvez já se colocando aí como uma liderança mundial nesse sentido, querendo despontar, como puxar esse carro aí, digamos assim, de voltar a ter um papel importante internacionalmente falando disso. E também teve uma fala importante apontando que um dos principais fatores para esse desastre todo é a desigualdade, né? Então, eu acho que não dá para... Inclusive, a desigualdade como um fator para a crise climática, tudo isso muito imbricado. Outra questão importante é que não adianta você ter um sistema de alarme se as pessoas não têm para onde ir. Sim. Eu não vou sair da minha casa... Em Santos, do que aconteceu, das tragédias que aconteceu em 2020, as pessoas ainda estão no auxílio aluguel de R$600, que é dividido em 2 parcelas, uma paga pelo município, outra paga pelo estado. Pois é. Paga em 2 parcelas com atraso e que vem em dias diferentes. Como é que você paga um aluguel desse jeito? A pessoa não vai sair da casa dela, seja em último caso, porque ela não tem outra opção, ela não tem para onde ir e nem tem abrigamento para todas as pessoas. Quer dizer, mesmo que o alarme funcionasse, e nem sempre funciona, e tivesse uma previsão acertada sobre isso, a pessoa não ia sair da casa dela porque ela não tem para onde ir. Outra tragédia cômica, para citar também do carnaval, é que quem ganhou o carnaval em Santos foi a Unidos dos Morros, homenageando a família principal responsável pela especulação imobiliária em Santos. Especulação essa que matou mais de 20 pessoas na última chuva de extremo climática que teve no município. É uma outra tragédia também no carnaval. Tem uma coisa a pontuar assim, né? Eu como militante ecológico, eu tenho que colocar, a gente tem uma séria desconexão entre o momento climático que a gente vive e a discussão econômica, por exemplo. A gente já tem um monte de dado mostrando que o aumento no consumo, o aumento da riqueza planetária em si é o que mais incide sobre a questão climática. Então, o aumento do PIB mundial necessariamente tem uma relação com o aumento de emissão de gases, com a queda de biodiversidade, com a pressão sobre os ecossistemas.
Por mais, e eu admiro o Lula nesse debate que ele tem feito, só que ainda, ao fim das contas, depois precisamos fazer o Brasil crescer. De fato, talvez o Brasil não seja rico o bastante. Só que se a desigualdade é um problema para a questão climática, só que a economia já cresceu para além do que ela deveria, só tem uma saída para esse problema, que é redistribuição radical. Então a gente vai precisar falar nisso, né? E se não, uma tragédia global que está acontecendo, que é essa questão climática, vai ser democratizada, né? Aí só um dado que eu trouxe, né? Isso daqui do meu mestrado, hein? Tirei lá, ó, serviu para alguma coisa. A Índia, de 2017 a 2019, ou seja, 3 anos, ela teve cerca de 5 pessoas morrendo por dia por eventos relacionados ao clima. Então, no espaço de 3 anos, 5 pessoas morriam ao dia. Então, é um país com menos infraestrutura que o Brasil? Mas não quer dizer que esse seja mais o nosso futuro, se o mundo e o imaginário continuar do jeito que estão, né? Se você não topa tirar de um lado para redistribuir para o outro, a única solução para contentar todo mundo é crescer e vai impactar no clima. Não é? O Lula se orgulhava de dizer que os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Os pobres ganharam alguma coisa, os ricos ganharam muito e esse crescimento gera esses problemas ambientais. Né? Porque quando cresce, você não precisa ir para o conflito Você não precisa ir para o distributivo. conflito, você pode conciliar. Só que você não determina quando cresce, né? E isso que eu acho que tem uma grande ilusão política de achar que politicamente você vai manejar. E, na verdade, a economia tem uma autonomia cíclica dela, aí, né? que tem um tempo dela, que não é o mesmo timing da Do política. bolo de chocolate que cresce. Não dá, às vezes não vai dar tempo de você cozinhar as coisas, os acordos lentos e tudo. E pode explodir uma crise aí que você não tem como torear politicamente ali na conversa, né? Não, e a gente quer crescer, né? Crescer como, né? Crescer no quê? Quando a gente fala de reindustrialização, a gente fala de setores estratégicos, mas aí quando você fala em crescer, você tá falando em colocar dinheiro no bolso de quem, né? O agronegócio precisa O crescer. agronegócio Não, precisa né? crescer? Sim. É interessante para o planeta que o agronegócio cresça aqui. Nessa questão do litoral norte, tudo tem uma coisa que me deixa muito puto quando a gente vê a mídia cobrindo, que aí vem toda uma comoção, o repórter da Globo lá chorando, tudo, e lógico. E ataca os governos, né? Mas ao mesmo tempo, quando esses caras vão falar de economia, de juros, eles vão falar de risco fiscal, de defender o teto, que é o quê? Você está defendendo no seu âncora lá de economia, você está falando de cortar gastos. Cortar gastos que ajudaram essa tragédia a ser muito pior do que poderia ter sido. Aí depois você vai cobrir emocionado a tragédia que você, no seu analista econômico, ajudou a produzir. Para manter uma taxa de crescimento de alguém que já não precisa daquilo, né? Esse tema é tão rico, né, que ele toca quase todos os nossos problemas que a gente costuma abarcar aqui, né? Entre eles a moradia. E saindo dessa crise, né, para ir para outra, que também tem uma forte temática ambiental por trás, conflito Rússia e Ucrânia, que a gente em última está falando de natureza exportada, a gente está falando de gás, a gente está falando também de um conflito geopolítico muito forte. A gente teve agora uma votação muito polêmica do Brasil recentemente numa Assembleia Geral da ONU, onde, né, vamos aos números aqui, na última quinta, dia 23, né, na Assembleia Geral da ONU, houve uma nota, né, uma posição sendo aprovada pela retirada imediata da Rússia de uma invasão, né, o termo usado é invasão, e essa nota ela teve uma votação muito ruim para o lado russo, né, que acabou sendo condenado, e o Brasil acabou apoiando, meio que contrariando uma tradição histórica do Brasil de atuar de forma mais independente e autônoma nesse tipo de votação. Então, a votação foi de 141 votos a favor dessa retirada imediata da Rússia, dessa nota que acaba demonizando, pelo menos tacitamente, a Rússia. A favor, a gente teve 7 votos e 32 abstenções. Um movimento estranho do Brasil, não? Da política externa ativa e altiva, como a gente tinha nos últimos tempos, nos últimos governos, não? O Brasil tem uma tradição histórica dessa política independente, neutra, pró-paz, etc., que no governo Bolsonaro foi destroçada, como em várias outras áreas, né?
E a gente tem sinais contraditórios, né? No meio disso, na visita do Lula aos Estados Unidos, tinha o caso dos navios iranianos, né? Que os Estados Unidos não queriam que ancorassem aqui, e já estavam com autorização, e o Brasil deu uma segurada. Não sei como isso vai ficar nesse momento. Tem a questão de exportação de munição brasileira para a guerra, né? E que o Brasil segurou, recuou. A Alemanha, inclusive, já está sancionando o Brasil na exportação de tanques em função disso. Então, eu acho, me parece que são sinais contraditórios de algo que está se reajustando, se reordenando, né? Mas é aquilo, a gente não sabe se simplesmente a saída do Bolsonaro faz as coisas voltarem ao rumo teoricamente normal de antes, ou se vai ser um mezzo alinhamento, mezzo independência, se é que dá para ter uma mescla desse tipo, né? O que você acha, Aline? Você acha que esse voto, eu acho ele estranho, mas ele necessariamente reflete que o Brasil... Eu não acredito que o Brasil vá sancionar a Rússia. Eu acho que, primeiro, o Brasil é em outro momento. A gente está em outra... Tem outro peso hoje em dia, inclusive com a posição dos BRICS aí nesses... BRICS, se é que ainda dá para... O Brasil foi o único dos BRICS que não se absteve. Então, e aí a gente... uma nova configuração aí, o Brasil com uma outra... tem outro peso agora, infelizmente um peso talvez menor por todas as medidas que o Bolsonaro tomou, pela questão econômica também. Eu acho que tem uma pressão internacional para que a Rússia saia como a grande vilã dessa situação e a Rússia como... Vamos fazer um parênteses aqui, que senão vamos falar que a gente está a favor de matar o ucraniano, né? Não, com certeza, mas assim, colocar a Rússia como a determinante para se a guerra continua ou acaba. E tirando o papel, inclusive, da Ucrânia de também pôr fim à guerra, já que a Ucrânia, inclusive, recusou um dos acordos que foi proposto pela China de uma parada gradual, uma paz gradual aí ao longo desse período. Então, assim, tem dois lados nesse, a gente pode colocar a Rússia como a grande... Tá certo que é a que está dentro do país, que está acontecendo a guerra, mas ela não é o único fator para que a guerra termine. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção é que a gente vinha falando sobre crescimento, sobre essa questão econômica, é que tanto os Estados Unidos... parece que, pelos dados, parece que quem está rodando nessa situação é a Europa, não só com relação ao gás, mas tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm ganhado com essa guerra. A gente sabe que no capitalismo a guerra é um fator de desenvolvimento econômico para que ele tenha mais força produtiva, né? Ela é um teste econômico para os países, para os estados envolvidos, mas... Ou para reativar setores. Ou para reativar, tanto no sentido de destruir produção e depois construir, enfim. Então, a Rússia tem conseguido compensar, pelos dados que eu olhei, conseguido compensar as perdas financeiras que ela está tendo com as sanções econômicas com a produção armamentista. Então, ela não está perdendo tanto economicamente nesse sentido. Inclusive, está movimentando esse setor, né? A roda está ativada. E os Estados Unidos também têm crescido nesse sentido como principal fornecedor de armas, né? Que já vem fazendo em outros locais do mundo, com essas guerras locais, né? Esse estado de guerra permanente aí no mundo em determinados locais. Então, não sei se é interessante a guerra, que a princípio a Rússia queria que fosse rápida, né? Fosse praticamente uma blitzkrieg, né? Ia lá, acabava em pouco tempo, como eles anunciaram. Não foi tão simples, mas talvez esteja confortável agora em alguma medida, apesar de todas as sanções, tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, que esse estado se mantenha aí suspenso, né? Vai terminar, não vai terminar, a gente mantém... Febril, né? O estado febril. E para a Rússia, mesmo que todos se coloquem no sentido de que querem que essa guerra acabe o mais rápido possível, não tem urgência que ela acabe no sentido de, a ponto de ceder em questões estratégicas, talvez até numa vitória total. Assim. Por enquanto, para a Rússia, não é interessante que essa guerra termine tão pronto. Não é urgente que termine tão logo, se ela tiver perdas estratégicas. Sim. É interessante, né, até
para trazer outros aspectos, do ponto de vista do Brasil, né? É uma votação que ela quebra esse panorama histórico. Talvez tenha algum fator que a gente ainda não conhece, mas dos que a gente conhece é uma votação estranha, inclusive até contraditória, né? O Lula visita o Biden agora recentemente, achando... E aí, tudo bem, acho que tem que ir pra cima mesmo. Achou que ia dar uma balada a mais e votou com cheque migalhas, né? Mas tudo bem, ótimo. Foi lá, reativou uma relação. Mas não foi o que a gente esperava, né? Então você tem uma recepção relativamente fria, né? Relativamente fria. Claro que muito melhor em relação ao Bolsonaro. Aí depois você faz uma votação pró-Washington dessa magnitude. Mesmo achando que o Brasil não deve fazer nada para além disso, o que me impressiona é, por exemplo, posições como a África do Sul, né? Se fosse fazer um teste vendado e me falassem... Eu apostaria... Olha a fala da África do Sul. A África do Sul absteve afirmando que a guerra destrói vidas e o impacto é no mundo inteiro. Mas nós, né, como comunidade internacional, não temos boas propostas para acabar com a guerra. A gente tem que continuar operando na base da paz, então a nota é importante no sentido de trazer a questão da paz, mas ela não se aproxima de uma base para uma paz duradoura. Então, cara, isso é a posição histórica do Brasil, né? E aí eu te pergunto, Rugai, você não acha que essa própria votação do Brasil para um país que daqui a pouco está querendo fazer, pelo menos tem dito, quer fazer uma moeda comum no Mercosul, vai precisar de apoio de Rússia e China, isso não prejudica? E para além disso, quem não se abstém, quem toma partido, fica com muita dificuldade para ser um negociador de paz, como o Lula tem se colocado, né? São sinais contraditórios, né? Botar a Dilma lá no banco dos BRICS, que sinaliza com uma reaproximação com China, com os BRICS, tudo, e de repente ter uma postura dessa, né? Então, é a mesma coisa dos juros, do Banco Central, a gente vê sinais contraditórios. Então, a gente não tem aqui o raio-x para saber ali nos bastidores como é que está sendo essas disputas internas, né? Que tretas internas tem na própria diplomacia brasileira, nas relações exteriores, mas que não tem coerência, não tem, né? Agora, o que a Aline falou, acho que é isso. Ninguém está interessado em que a guerra acabe nesse momento, né? Tá todo mundo, os grandes players aí dessa guerra aí estão vendendo armas, né? A Alemanha voltou para o mercado bélico, assim, coisa que desde a Segunda Guerra ela estava interditada, reverteu um monte de questões. Então, a guerra está sendo lucrativa para todo mundo. Acho que o pior, quem mais vai se dar mal nessa história é o povo ucraniano, em primeiro lugar, e o povo europeu, o povo russo. Agora, o povo europeu pagando uma conta de luz. O líder lá da Ucrânia, o Zelensky, cobrando a toda hora o Ocidente, que fornece mais armas. A gente não sabe exatamente quais são os contratos de fornecimento dessas armas aí, o que é, entre aspas, doação, e o que vai virar dívida, o que vai rifar o país e o controle de reservas, né, energéticas aí para a Europa e para os próprios Estados Unidos, o quanto os Estados Unidos conseguiram impedir o gasoduto russo para a Alemanha, que eles já estavam contra desde antes, né? Já tem evidência de que as explosões que tiveram lá foram efetivadas pelos americanos, né? Nas sabotagens que ficavam, quem foi russo, foi ucraniano, etc. Então, eu não vejo perspectiva de encerramento rápido dessa guerra. Não tem destruição criativa mais literal do que a guerra, né? Se você pensar que petróleo e armas são as duas indústrias legalizadas mais lucrativas do mundo, né? Das legalizadas, como é que você consome a mercadoria armas se você não gerar guerras em algum momento, né? E quando a gente vê qualquer número, quanto custa um míssil, quanto custa um voo de drone, são números absurdos, né? São números absurdos, né? Eu acho que isso tem uma outra questão importante, que é que a gente sempre se debate sobre isso, assim, qual o papel da Rússia no capitalismo global, né? Isso é uma discussão tremenda, né? Ela é da periferia ou do centro do capital? Ela é um país imperialista ou não é? Quer dizer, o papel da Rússia nesse... parece que tem um consenso de que é uma coisa sui generis, é uma coisa diferente. Ela não é nem uma grande potência nesse sentido, não é uma grande líder mundial, mas ao mesmo tempo ela tem um papel
importante, quase independente, autônomo dentro desse sistema. E aí a gente vê um avanço dos Estados Unidos nesses, inclusive com relação ao Brasil, de querer limar esse meio de campo, digamos assim, por conta do avanço da China, né? Então, assim, não há uma nova Guerra Fria, como algumas pessoas estão colocando, né? O papel dos Estados Unidos e da Rússia são totalmente diferentes nesse jogo e a gente fica se debatendo, será que Estados Unidos está querendo absorver esse meio termo para bater de frente com China, talvez? Absorver setores que estavam na mão desse meio de campo, digamos assim. Então a gente talvez saia dessa guerra com uma posição mais firme do papel da Rússia nesse contexto. Nesse tabuleiro. Inclusive na Europa também, com França perdendo vários setores, inclusive a Alemanha, apesar de ter ganhado na parte bélica, perdeu em outros setores, e aí você vê, estava lendo uma coisa interessante de um deslocamento Londres, Washington e China, assim, agora nesse período pós-guerra, né? Então talvez a gente veja uma rearticulação também do próprio cenário internacional. E estaremos monitorando, né? Acho que esgotamos por hoje. Vamos esperar esse mês para a gente voltar com uma leitura e um balanço. Foi bom tê-los de novo. Pauta densa desse mês, né? Quantos anos será que vamos viver nesse próximo mês? Espero que seja mais leve, né? Mas é isso, galera. Um ecosalve e até a próxima. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.